Olha esse monstro, pessoal. Olha o que eu falei pra vocês algumas horas atrás. Se liga nisso. Ela começa a ressurgir. Eu ressalto pra uma coisa. Repara aqui, ó. Olha quanto material preparadíssimo para um verdadeiro tiro de bazuca, para uma grande ejeção de massa coronal, que já pode acontecer, inclusive, nas próximas horas. E bem, e isso que vocês estão vendo é uma explosão de radiação de classe X.3, tá? X3 acontecendo hoje, 27 de maio de 2024. E repara numa coisa, essa região ativa, pessoal, é aquela monstruosa responsável pela tempestade solar extrema de nível G5 e ela nem aparece direito, e mesmo assim a gente já tem uma explosão de classe X. Esse alerta, né, que ela nem aparece direito, tanto que a gente nem sabe ainda a polaridade dessa região ativa. Eu arrisco dizer que é um beta-gama-delta, ou seja, um nível mais complexo, e isso pode ter sido muito maior, porque se a gente recebe aqui esse nível de radiação de classe X3, isso porque é uma região que não está se mostrando, ela está de lateral, começando a surgir aqui, eu acredito que isso pode ter sido, quem sabe, um X10, né, já um nível aí bem recordista para a explosão solar de radiação nesse nível do ciclo solar 25, né? A coisa tá quente, a gente veio de uma calmaria aí que durou mais ou menos umas 2 semanas, essas regiões ativas problemáticas, responsáveis por explosões de radiação e ejeções de massa coronal absurdas, elas estavam no lado oculto do Sol e agora elas começam a se mostrar novamente. Então, se preparem, pessoal. A gente deve ter muita explosão de radiação nas próximas 2 semanas e a gente pode ter novas tempestades solares. Eu arriscaria dizer que a gente vai ter novas tempestades solares absurdas, né? Richard, o que está acontecendo? Devemos correr para as montanhas? A gente vai falar sobre isso, eu vou explicar aqui tudo para vocês e esse prognóstico dessa região ativa, porque sim, ela é muito problemática e ela já começa a se mostrar antes mesmo de se mostrar. A atividade dela é muito intensa antes mesmo da gente conseguir ver essa mancha solar, essa região ativa por completo. Vamos mostrar tudo, mas como diria Jack, que já tá com seu vidro de máscara de soldador preparado para ver grandes manchas solares no Sol, vamos por partes. Repara aqui numa coisa, na quantidade de material solar que é lançado para o espaço, principalmente nessa visão aqui que fica bem interessante, ó. Se liga nisso. É muito material. Todo aquele material que estava suspenso, a gente vê ele se desprendendo e exatamente como eu imaginei que poderia acontecer, realmente acontece em poucas horas, né? Isso aconteceu hoje, dia 27 de maio, às 7 horas da manhã, pelo horário internacional. E, como eu disse, muita atenção, porque a gente nem sabe a polaridade dessa região ativa. E isso que vocês estão vendo agora, ó, repara, é a visão que a gente tem do Sol. A antiga AR3663, ela ressurge aqui como AR3691. Só que olha aqui essa região, ela tá aqui, ó. Repara que a gente começa a perceber alguma coisa aqui. Se a gente forçar muito, a gente começa a perceber alguma coisa. E isso que vocês estão vendo é a ejeção de massa coronal agora. Olha esse monstro, pessoal. Imagina isso aqui, ó, agora na metade da velocidade, ó. Mais uma vez, imagina se isso é direcionado para a Terra. E essa região ativa que nem surge, repara aqui nessa imagem com diferenciação. Repara nessa onda de plasma que percorre o Sol e repara que ela não percorre o Sol no lado visível do disco solar. Isso significa o quê? Basicamente, ó, a gente tá notando alguma coisa no disco visível do Sol? Não, a gente não nota. A gente percebe que a onda ela acontece, mas ela vai seguindo ali aquela silhueta do Sol, digamos assim. Então isso mostra, pessoal, que essa explosão, essa atividade absurda que o Sol acaba de produzir hoje, dia 27 de maio, ela acontece de uma forma que não tá virada para a Terra e mesmo assim a gente recebe um flare de radiação de classe X3. Eu acredito que isso, no mínimo, foi de classe X10. Se isso é direcionado para a Terra bem no meio ali, na região mais central da Terra, e se isso vem na nossa direção, com certeza a gente teria uma tempestade solar muito forte. Inclusive, eu aposto em novas explosões de classe X aí nos próximos dias, novas tempestades solares também. Então, a gente tem aí 2 semanas daqui para frente, 2 semanas que vão ser muito intensas quando o assunto é atividade solar, tá? Se preparem. Isso deve acontecer a partir de hoje, então, 27 de maio, que é quando essa região ativa, a antiga AR3664, ela começa a surgir, que inclusive agora ela deve ganhar a nova designação, provavelmente vai ser a AR3697,
Talvez a R3698, mas eu acredito que vai ser a R3697 assim que ela surgir aqui. Ela já está surgindo no caso, né? Só que a gente não consegue observar ela de forma a perceber, por exemplo, a sua polaridade, o seu tamanho. A gente começa a perceber principalmente a questão de loops, né? Uma coisa que eu notei, pessoal, uma comparação de tamanhos que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Ó, se liga nisso. Essa é a região ativa, essa mesma região ativa, só que quando ela tava indo embora, ó. Ela tava aqui, né? Opa. Aqui, ó. Ela tava aqui, ela percorre o disco solar aqui, né? Ela faz isso tudo. E aí ela se esconde aqui. Isso há 2 semanas atrás. Repara numa coisa, eu vou aproximar aqui. E a gente vai comparar o tamanho dela conforme ela vai chegando ali na borda, né, do limbo sudeste do Sol. Vamos adiantar aqui, ela desaparece lá pro dia 14, mais ou menos, ó. Se liga nisso. A gente vai comparar com o tamanho da Terra. Aqui a gente tem a Terra, né, como comparação. Ó, ela já tá um pouquinho mais afastada. Aí lá no dia 13 ela tá mais afastada ainda. E repara, no dia 14 a gente tem uma visão bem de lateral dela, né, já praticamente toda escondida. Repara numa coisa. Vamos verificar aqui o tamanho dela comparando com a Terra, ó. Se liga nisso. Olha aqui o nosso planeta Terra, né? Vamos comparar aqui. Vamos pegar daqui de baixo, ó. A gente tem mais ou menos aqui, ó. Vamos colocar a Terra bem aqui. A gente tem mais ou menos essa região ativa começando por aqui. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, talvez, 14 vezes o diâmetro da Terra, porque isso aqui já é uma outra região. Parece que não está bem atrelada a essa, né? Então mais ou menos umas 14. Porém, se a gente repara agora essa mesma visão de lateral dessa região ativa com a mais recente imagem aqui do SDO, né, do AIA 171, repara numa coisa, vamos lá onde ela está surgindo agora. Reparem nisso, pessoal. Ó, vamos pegar aqui de baixo novamente, olha a região aqui dos loops. Ela parece estar mais intensa, tá? A questão de loops aqui, ou seja, de campos magnéticos aqui entrelaçados, parece estar muito mais intenso, ou seja, por isso que eu aposto que ela vai surgir já como beta, gama, delta, que é o tipo mais complexo, né, mais explosivo. E repara numa coisa, vamos pegar aqui, ó, vamos ser bonzinho, vamos começar daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, mais ou menos aqui. Só que eu acredito que aqui também já poderia ser contado a partir dessa região aqui. Então ela está no mínimo igual ou se não maior na questão de loops, né? Ou seja, de campo magnético ali, ela parece estar muito pior. A gente vê uma atividade muito maior aqui de material solar percorrendo por essas linhas de campo magnético. Então eu acredito que ela tá mais intensa. A gente ainda não consegue observar ela, mas a gente já consegue ver mais ou menos a atividade dela ali acontecendo. Sim, isso tá muito intenso, tá uma atividade solar muito absurda, e já nas próximas horas agora, a gente deve ter já as primeiras imagens dessa região ativa. Como eu disse, é uma região ativa muito problemática, promete muita atividade solar para as próximas 2 semanas, então flare de radiação, né, no caso, explosão de radiação muito forte de classe X, tempestades solares, porque esse material, por exemplo, que é lançado para o espaço, pessoal, como eu disse, se isso é direcionado para a Terra, ou seja, está na região mais central aqui do Sol, a gente tem problema, a gente tem tempestade solar. Richard, o que isso pode acontecer, né? O que isso pode causar aqui no nosso planeta, por exemplo, de efeitos, né? A gente já sabe, pessoal, que explosão de radiação é gatilho para, além de prejudicar comunicação via rádio, né? Pode prejudicar pilotos aí de avião que estão tentando comunicação. Isso também causa blackouts de rádio, como esse de hoje, por exemplo, ele causou um blackout de rádio de nível R3, que vai de R1 até R5, então foi um blackout de rádio muito forte. Isso prejudica GPS, isso dá muita falha de GPS. A sorte é que não aconteceu aqui, por exemplo, em cima do Brasil, mas acontece ali na região das Filipinas, mais ou menos, o que não é muito bom também acontecer, porque a gente sabe que isso é gatilho para erupções vulcânicas, terremotos e coisas desse tipo. Já falei sobre isso, vou deixar no card aqui em cima. Além de muitas coisas que a gente ainda não consegue entender muito bem, mas que tem muitos efeitos aqui no nosso planeta. E sim, você pode ver manchas solares do quintal de casa, como eu disse aí na brincadeira do Jack, né? Você pode ver de algumas formas, como por exemplo, uma foto do sol durante o pôr do sol, tá? Não tentem fotografar o sol com celular nem com câmera fotográfica quando o sol tá muito a pino, isso pode prejudicar
ali o seu sensor, mas durante o pôr do sol, seja uma câmera digital ou a câmera do celular, ela aguenta de boas, então foto do pôr do sol tenta diminuir a exposição ao máximo para você conseguir ver ali as manchas solares, né? Então a gente consegue ter uma visão mais ou menos, pessoal, parecida com essa aqui que a gente está vendo, né, das manchas solares. Isso com uma foto aí do pôr do sol. Outra forma também é com vidro de máscara de soldador, vidro número 14. É o melhor para a gente conseguir dar uma olhada. É o mesmo que a gente usa, por exemplo, para observar eclipses. Não fica muito tempo olhando porque não é muito indicado, de qualquer forma, mesmo usando esse vidro de máscara de solda, porém dá para você olhar ali por alguns segundos sem problema algum. Mas jamais, jamais olhem para o sol sem uma proteção adequada. Isso pode causar problemas severos aí na sua visão. E jamais, pessoal, isso aí é principalmente, né? Jamais olhem para o sol com binóculo, telescópio, luneta ou qualquer coisa sem a proteção adequada. Se você olhar com binóculo ou com uma luneta para o sol, isso causa cegueira permanente. Dá uma olhada no que isso causa, eu vou deixar no cardzinho aqui em cima. Então a gente vai acompanhar o surgimento dessa região ativa que está provocando isso tudo aqui que vocês estão vendo, muito, muito forte, uma região muito, muito ativa mesmo. Como eu disse, aposto numa polaridade beta, gama, delta. A gente vai acompanhar e assim que sair aí nas próximas horas, a gente avisa vocês aqui. E para vocês verem do que essa região é capaz, pessoal, além da tempestade solar extrema que ela causou de nível G5, né, auroras do mundo inteiro, tô preparando um vídeo para mostrar os efeitos, porque não foram apenas as auroras que essa tempestade solar extrema ela causou muito mais do que auroras. Tô preparando uma pauta sobre isso, mas enquanto isso, para vocês verem do que essa região ativa é capaz de fazer, do que ela já fez aqui com a gente, dá uma olhada nesse vídeo que eu vou deixar no card aqui pra vocês. Bom, pessoal, então basicamente é isso. De olho nessa região ativa monstruosa, ela já tá surgindo e até a próxima. Fui, tchau, tchau.